Singularidades de uma rapariga loura, de Eça de Queiroz. Capítulo 1. Começou por me dizer que o seu caso era simples e que se chamava Macário. Devo contar que conheci este homem numa estalagem do Minho. Era alto e grosso. Tinha uma calva larga, luzidia e lisa, com repas brancas, que lhe iriçavam em redor, e os seus olhos pretos, com a pele em roda engelhada e amarelada, e olheiras papudas, tinham uma singular clareza e retidão, por trás dos seus óculos redondos com aros de tartaruga. Tinha a barba rapada, o queixo saliente e resoluto. Trazia uma gravata de cetim negro apertada por trás, com uma fivela. Um casaco comprido cor de pinhão, com as mangas estreitas e justas e canhões de veludilho. E pela longa abertura do seu colete de seda, onde reluzia um grilhão antigo, saíam as pregas moles de uma camisa bordada. Era isto em setembro. Já as noites vinham mais cedo, com uma friagem fina e seca e uma escuridão aparatosa. Eu tinha descido da diligência, fatigado, esfomeado, tiritando num cobrejão de listas escarlates. Vinha de atravessar a serra e os seus aspectos pardos e desertos. Eram 8 horas da noite. Os céus estavam pesados e sujos. E ou fosse um certo adormecimento cerebral produzido pelo rolar monótono da diligência, ou fosse a debilidade nervosa da fadiga, ou a influência da paisagem escarpada e árida sob o côncavo silêncio noturno, ou a opressão da eletricidade que enchia as alturas, o facto é que eu, que sou naturalmente positivo e realista, tinha vindo tiranizado pela imaginação e pelas quimeras. Existe no fundo de cada um de nós, é certo, tão friamente educados que sejamos, um resto de misticismo, e basta às vezes uma paisagem soturna, o velho muro de um cemitério, um ermo ascético, as emolientes brancuras de um luar, para que esse fundo místico suba, se alargue como um nevoeiro, encha a alma, a sensação e a ideia, e fica assim o mais matemático ou o mais crítico, tão triste, tão visionário, tão idealista, como um velho monge poeta. A mim, o que me lançara na quimera e no sonho fora o aspecto do mosteiro de Rastelo, que eu tinha visto à claridade suave e outonal da tarde, na sua doce colina. Então, enquanto anoitecia, a diligência rolava continuamente ao trote esgalgado dos seus magros cavalos brancos, e o cocheiro, com o capuz do gabão enterrado na cabeça, ruminava o seu cachimbo. Eu pus-me, elegiacamente, ridiculamente, a considerar a esterilidade da vida, e desejava ser um monge, estar num convento, tranquilo, entre arvoredos, ou na murmurosa concavidade de um vale, e enquanto a água da cerca canta sonoramente nas bacias de pedra, ler a imitação, e ouvindo os roxinóis nos loureirais, ter saudades do céu. Não se pode ser mais estúpido, mas eu estava assim, e atribuo a esta disposição visionária a falta de espírito, a sensação que me fez a história daquele homem dos canhões de veludilho. A minha curiosidade começou à ceia, quando eu desfazia o peito de uma galinha afogada em arroz branco com fatias escarlates de paio, e a criada, uma gorda e cheia de sardas, fazia espumar o vinho verde no copo, fazendo-o cair de alto de uma caneca vidrada. O homem estava defronte de mim, comendo tranquilamente a sua geleia. Perguntei-lhe, com a boca cheia, o meu guardanapo de linho de Guimarães suspenso nos dedos, se ele era de Vila Real. Vivo lá há muitos anos, disse-me ele. Terra de mulheres bonitas, segundo me consta, disse eu. O homem calou-se. Hein? Tornei. O homem contraiu-se num silêncio saliente. Até aí estivera alegre, rindo dilatadamente, loquaz e cheio de bonomia, mas então imobilizou o seu sorriso fino. Compreendi que tinha tocado a carne viva de uma lembrança. Havia de certo no destino daquele velho uma mulher. Aí estava o seu melodrama ou a sua farsa, porque inconscientemente estabeleci-me na ideia de que o facto, o caso daquele homem, devera ser grotesco e exalar escárnio. De sorte que lhe disse: a mim tem-me afirmado que as mulheres de Vila Real são as mais bonitas do Minho. Para os olhos pretos, Guimarães. Para corpos, Santo Aleixo. Para tranças, os Arcos. É lá que se vêem os cabelos claros, cor de trigo. O homem estava calado, comendo, com os olhos baixos. Para cinturas finas, Viana. Para boas peles, Amarante. E para isto tudo, Vila Real.
Eu tenho um amigo que veio casar a Vila Real. Talvez conheça. O Peixoto, um alto, de barba loura, bacharel. O Peixoto, sim, disse-me ele, olhando gravemente para mim. Veio casar a Vila Real como antigamente se ia casar a Andaluzia. Questão de arranjar a fina flor de perfeição. À sua saúde. Eu, evidentemente, constrangi-o, porque se ergueu, foi à janela com um passo pesado, e eu reparei então nos seus grossos sapatos de casemira, com a sola forte e atilhos de couro, e saiu. Quando pedi o meu castiçal, a criada trouxe-me um candeeiro de latão lustroso e antigo e disse: "O senhor está com outro. É no número 3. Nas estalagens do Minho, às vezes, cada quarto é um dormitório impertinente. Vá, disse eu. O número 3 era no fundo do corredor. Às portas dos lados, os hóspedes tinham posto o seu calçado para engraxar. Estavam umas grossas botas de montar, enlameadas, com esporas de correia, os sapatos brancos de um caçador, botas de proprietário, de altos canos vermelhos, as botas de um padre, altas, com a sua borla de retroche, os botins cambados de bezerro de um estudante, e a uma das portas, o número 15, havia umas botinas de mulher, de duraque, pequeninas e finas, e ao lado as pequeninas botas de uma criança, todas coçadas e batidas, e os seus canos de pelica amor caíam-lhe para os lados, com os atacadores desatados. Todos dormiam. Defronte do número 3 estavam os sapatos de casemira com atilhos, e quando abri a porta, vi o homem dos canhões de veludilho, que amarrava na cabeça um lenço de seda. Estava com uma jaqueta curta de ramagens, uma meia de lã, grossa e alta, e os pés metidos num chinelos de ourelo. "O senhor não repare", disse ele. "À vontade." E para estabelecer a intimidade, tirei o casaco. Não direi os motivos, porque ele daí a pouco, já deitado, me disse a sua história. Há um provérbio eslavo da Galícia que diz: "O que não contas à tua mulher, o que não contas ao teu amigo, conta-lo a um estranho na estalagem." Mas ele teve raivas inesperadas e dominantes para a sua larga e sentida confidência. Foi a respeito do meu amigo, do Peixoto, que fora casar a Vila Real. Vi-o chorar, aquele velho de quase 60 anos. Talvez a história seja julgada trivial. A mim, que nessa noite estava nervoso e sensível, pareceu-me terrível, mas conto-a apenas como um acidente singular da vida amorosa. Começou, pois, por me dizer que o seu caso era simples e que se chamava Macário. Perguntei-lhe então se era de uma família que eu conhecera, que tinha o apelido de Macário, e como ele me respondeu que era primo desses, eu tive logo do seu caráter uma ideia simpática, porque os Macários eram uma antiga família, quase uma dinastia de comerciantes, que mantinham com uma severidade religiosa a sua velha tradição de honra e de escrúpulo. Macário disse-me que nesse tempo, em 1823 ou 33, na sua mocidade, seu tio Francisco tinha em Lisboa um armazém de panos e ele era um dos caixeiros. Depois, o tio compenetrara-se de certos instintos inteligentes e do talento prático e aritmético de Macário e deu-lhe a escrituração. Macário tornou-se o seu guarda-livros. Disse-me ele que, sendo naturalmente linfático e mesmo tímido, a sua vida tinha nesse tempo uma grande concentração. Um trabalho escrupuloso e fiel, algumas raras merendas no campo, um apuro saliente de fato e de roupas brancas, era todo o interesse da sua vida. A existência nesse tempo era caseira e apertada, uma grande simplicidade social aclarava os costumes, os espíritos eram mais ingênuos, os sentimentos menos complicados. Jantar alegremente numa horta, debaixo das parreiras, vendo correr a água das regas, chorar com os melodramas que rugiam entre os bastidores do salitre, alumiados a cera, eram contentamentos que bastavam à burguesia cautelosa. Além disso, os tempos eram confusos e revolucionários, e nada torna o homem recolhido, conchegado à lareira, simples e facilmente feliz, como a guerra. É a paz que, dando os vagares da imaginação, causa as impaciências do desejo. Macário, aos 22 anos, ainda não tinha, como lhe dizia uma velha tia, que fora querida do desembargador Curvo Semedo da Arcádia, sentido Vênus. Mas por esse tempo veio morar para defronte do armazém dos Macários, para um terceiro andar, uma mulher de 40 anos, vestida de luto, uma pele branca e baça,
o busto bem feito e redondo e um aspecto desejável. Macário tinha a sua carteira no primeiro andar, por cima do armazém, ao pé de uma varanda, e dali viu uma manhã aquela mulher com o cabelo preto solto e anelado, um chambre branco e braços nus, chegar-se a uma pequena janela de peitoril a sacudir um vestido. Macário afirmou-se e, sem mais intenção, dizia mentalmente que aquela mulher, aos 20 anos, devia ter sido uma pessoa cativante e cheia de domínio, porque os seus cabelos violentos e ásperos, o sobrolho espesso, o lábio forte, o perfil aquilino e firme, revelavam um temperamento ativo e imaginações apaixonadas. No entanto, continuou serenamente alinhando as suas cifras. Mas à noite estava sentado, fumando à janela de seu quarto, que abria sobre o pátio. Era em julho e a atmosfera estava elétrica e amorosa. A rabeca de um vizinho gemia uma chácara mourisca que a então sensibilizava e era de um melodrama. O quarto estava numa penumbra doce e cheia de mistério, e Macário, que estava em chinelas, começou a lembrar-se daqueles cabelos negros e fortes e daqueles braços que tinham a cor dos mármores pálidos. Espreguiçou-se, rolou morbidamente a cabeça pelas costas da cadeira de vime, como os gatos sensíveis que se esfregam, e decidiu, bocejando, que a sua vida era monótona. E ao outro dia, ainda impressionado, sentou-se à sua carteira com a janela toda aberta e, olhando o prédio fronteiro onde viviam aqueles cabelos grandes, começou a aparar vagarosamente a sua pena de rama. Mas ninguém se chegou à janela de peitoril com caixilhos verdes. Macário estava enfastiado, pesado, e o trabalho foi lento. Pareceu-lhe que havia na rua um sol alegre e que nos campos as sombras deviam ser mimosas e que se estaria bem vendo o palpitar das borboletas brancas nas madressilvas. E quando fechou a carteira, sentiu de fronte correr-se a vidraça. Eram de certo os cabelos pretos, mas apareceram os cabelos louros. Oh! E Macário veio logo salientemente para a varanda a parar um lápis. Era uma rapariga de 20 anos. Talvez fina, fresca, loura como uma vinheta inglesa. A brancura da pele tinha alguma coisa da transparência das velhas porcelanas. E havia no seu perfil uma linha pura, como de uma medalha antiga, e os velhos poetas pitorescos ter-lhe-iam chamado pomba, arminho, neve e ouro. Macário disse consigo: é filha. A outra vestia de luto, mas esta, a loira, tinha um vestido de caça com pintas azuis, um lenço de cambraia trespassado sobre o peito, as mangas perdidas com rendas, e tudo aquilo era seado, moço, fresco, flexível e tenro. Macário nesse tempo era louro com a barba curta. O cabelo era anelado, e a sua figura devia ter aquele ar seco e nervoso que depois do século XVIII e da Revolução foi tão vulgar nas raças plebeias. A rapariga loura reparou naturalmente em Macário e naturalmente desceu a vidraça, correndo por trás uma cortina de caça bordada. Estas pequenas cortinas datam de Goethe e têm, na vida amorosa, um interessante destino. Revelam. Levantar-lhes uma ponta e espreitar, franzi-la suavemente, revela um fim. Corrê-la, pregar nela uma flor, agitá-la, fazendo sentir que por trás um rosto atento se move e espera, são velhas maneiras com que na realidade e na arte começa o romance. A cortina ergueu-se devagarinho e o rosto louro espreitou. Macário não me contou por pulsações a história minuciosa do seu coração. Disse singelamente que daí a 5 dias estava doido por ela. O seu trabalho tornou-se logo vagaroso e infiel, e o seu belo cursivo inglês firme e largo ganhou curvas, ganchos, rabiscos, onde estava todo o romance e paciente dos seus nervos. Não a podia ver pela manhã. O sol mordente de julho batia e escaldava a pequena janela de peitoril. Só pela tarde a cortina se franzia, se corria à vidraça, e ela, estendendo uma almofadinha no rebordo do peitoril, vinha encostar-se mimosa e fresca com o seu leque. Leque que preocupou Macário. Era uma ventarola chinesa, redonda, de seda branca com dragões escarlates bordados à pena, uma cercadura de plumagem azul, fina e trêmula, como uma penugem, e o seu cabo de marfim, de onde pendiam 2 borlas de fio de ouro,
tinha incrustações de nácar à linda maneira persa. Era um leque magnífico e naquele tempo inesperado nas mãos plebeias de uma rapariga vestida de caça. Mas como ela era loura e a mãe tão meridional, Macário, com esta intuição interpretativa dos namorados, disse à sua curiosidade: será filha de um inglês? O inglês vai à China, à Pérsia, a Hormuz, à Austrália e vem cheio daquelas joias dos luxos exóticos e nem Macário sabia porque é que aquela ventarola de mandarina o preocupava assim. Mas segundo ele me disse, aquilo deu-lhe no goto. Tinha-se passado uma semana quando um dia Macário viu da sua carteira que ela, a loura, saía com a mãe, porque se acostumara a considerar mãe dela aquela magnífica pessoa, magnificamente pálida e vestida de luto. Macário veio à janela e viu-a atravessar a rua e entrarem no armazém. No seu armazém. Desceu logo trêmulo, sôfrego, apaixonado e com palpitações. Estavam elas já encostadas ao balcão e um caixeiro desdobrava-lhes de fronte casimiras pretas. Isto comoveu Macário. Ele mesmo o disse. Porque, enfim, meu caro, não era natural que elas viessem comprar, para si, casimiras pretas? E não. Elas não usavam amazonas. Não queriam de certo estufar cadeiras com casimira preta. Não havia homens em casa delas. Portanto, aquela vinda ao armazém era um meio delicado de o ver de perto, de lhe falar, e tinha o encanto penetrante de uma mentira sentimental. Eu disse a Macário que, sendo assim, ele devia estranhar aquele movimento amoroso, porque denotava na mãe uma cumplicidade equívoca. Ele confessou-me que nem pensava em tal. O que fez foi chegar ao balcão e dizer estupidamente: sim, senhor, vão bem servidas, estas casimiras não me encolhem. E a loura ergueu para ele o seu olhar azul, e foi como se Macário se sentisse envolvido na doçura de um céu. Mas quando ele ia dizer-lhe uma palavra reveladora e veemente, apareceu ao fundo do armazém o tio Francisco, com o seu comprido casaco cor de pinhão, de botões amarelos. Como era singular e desusado achar-se o senhor guarda-livros vendendo ao balcão e o tio Francisco, com a sua crítica estreita e celibatária, podia escandalizar-se, Macário começou a subir vagarosamente a escada em caracol que levava ao escritório e ainda ouviu a voz delicada da loura dizer brandamente: agora queria ver os lenços da Índia. E o caixeiro foi buscar um pequenino pacote daqueles lenços acamados e apertados numa tira de papel dourado. Macário, que tinha visto naquela visita uma revelação de amor, quase uma declaração, esteve todo o dia entregue às impaciências amargas da paixão. Andava distraído, abstrato, pueril, não deu atenção à escrituração, jantou calado, sem escutar o tio Francisco, que exaltava as almôndegas. Mal reparou no seu ordenado que lhe foi pago em pintos às 3 horas e não entendeu bem as recomendações do tio e a preocupação dos caixeiros sobre o desaparecimento de um pacote de lenços da Índia. É o costume de deixar entrar pobres no armazém, tinha dito no seu laconismo majestoso o tio Francisco. São 12.000 réis de lenços. Lança a minha conta. Macário, no entanto, ruminava secretamente uma carta, mas sucedeu que ao outro dia, estando ele à varanda, a mãe, a de cabelos pretos, veio encostar-se ao peitoril da janela e neste momento passava na rua um rapaz amigo de Macário, que vendo aquela senhora, afirmou-se e tirou-lhe com uma cortesia toda risonha o seu chapéu de palha. Macário ficou radioso. Logo nessa noite procurou o seu amigo e abruptamente, sem meia tinta: quem é aquela mulher que tu hoje cumprimentaste de fronte do armazém? É a Vilaça, bela mulher. E a filha? A filha? Sim, uma loura, clara, com um leque chinês. Ah, sim, é filha. É o que eu dizia. Sim, e então? É bonita? É bonita? É gente bem, hein? Sim, gente bem. Está bom. Tu conheces-las muito? Conheço-as. Muito não. Encontravas de antes em casa da Dona Cláudia? Bem, ouve lá. E Macário, contando a história do seu coração acordado e exigente e falando do amor com as exaltações de então, pediu-lhe, como a glória da sua vida, que achasse um meio de o encaixar lá. Não era difícil. As Vilaças costumavam ir aos sábados à casa de um tabelião muito rico na Rua dos Calafatos. Eram assembleias simples e pacatas, onde se cantavam motetes ao cravo, se glosavam motes e havia jogos de prendas do tempo da senhora Dona Maria I.
e às 9 horas a criada servia a horchata. Bem, logo no primeiro sábado, Macário de casaca azul, calças de ganga com presilhas de trama de metal, gravata de cetim roxo, curvava-se diante da esposa do tabelião, a senhora Dona Maria da Graça, pessoa seca e aguçada, com um vestido bordado a matiz, um nariz adunco, uma enorme luneta de tartaruga, a pluma de marabou nos seus cabelos grisalhos. A um canto da sala já lá estava, entre um frufru de vestidos enormes, a menina Vilaça, a loura, vestida de branco, simples, fresca, com o seu ar de gravura colorida. A mãe Vilaça, a soberba mulher pálida, cochichava com um desembargador de figura apoplética. O tabelião era homem letrado, latinista e amigo das musas. Escrevia num jornal de então, A Alcofa das Damas, porque era sobretudo galante, e ele mesmo se intitulava, numa ode pitoresca, Moço Escudeiro de Vênus. Assim, as suas reuniões eram ocupadas pelas belas artes, e nessa noite um poeta do tempo devia vir ler um poemeto intitulado Elmira, ou A Vingança do Veneziano. Começavam então a aparecer as primeiras audácias românticas. As revoluções da Grécia principiavam a atrair os espíritos romanescos e saídos da mitologia para os países maravilhosos do Oriente. Por toda a parte se falava do Pachá de Janina, e a poesia apossava-se vorazmente deste mundo novo e virginal de minaretas, serralhos, sultanas cor de âmbar, piratas do arquipélago e salas rendilhadas cheias do perfume dos aloés, onde pachás decrépitos acariciam leões. De sorte que a curiosidade era grande, e quando o poeta apareceu com os cabelos compridos, o nariz adunco e fatal, o pescoço entalado na alta gola do seu fraco à restauração e um canudo de lata na mão, o senhor Macário é que não experimentou sensação alguma, porque lá estava, todo absorvido, falando com a menina Vilaça. E dizia-lhe meigamente: Então, no outro dia, gostou das Casimiras? Muito, disse ela baixo. E desde esse momento envolveu-os um destino nupcial. No entanto, na larga sala, a noite passava-se espiritualmente. Macário não pôde dar todos os pormenores históricos e característicos daquela assembleia. Lembrava-se apenas que um corregedor de Leiria recitava o madrigal a Lídia, lia-o de pé, com uma luneta redonda aplicada sobre o papel, a perna direita lançada para diante, a mão na abertura do colete branco de gola alta. E em redor, formando círculo, as damas com vestidos de ramagens, cobertas de plumas, as mangas estreitas terminadas num fofo de rendas, mitenes de retrós preto, cheias da cintilação dos anéis, tinham sorrisos ternos, cochichos, doces murmurações, risinhos e um brando palpitar de legos recamados de lantejoulas. Muito bonito, diziam, muito bonito. E o corregedor, desviando a luneta, cumprimentava sorrindo e via-se-lhe um dente podre. Depois, a preciosa Dona Jerónima da Piedade e Sande, sentando-se com maneiras comovidas ao cravo, cantou com a sua voz roufanha a antiga área de Sully. Oh, Ricardo, oh meu rei, o mundo te abandona. O que obrigou o terrível Gaudêncio, democrata de 20 e admirador de Robespierre, a rosnar rancorosamente junto de Macário, reis víboras. Depois, o cônego Saavedra cantou uma modinha de Pernambuco muito usada no tempo do Sr. Dom João VI. Lindas moças, lindas moças. E a noite ia assim correndo, literária, pachorrenta, erudita, requintada e toda cheia de musas. 8 dias depois, Macário era recebido em casa da Vilaça, num domingo. A mãe convidara-o, dizendo-lhe: Espero que o vizinho honre aquela choupana. E até o desembargador apoplético que estava ao lado e exclamou: Choupana? Diga Alcácer, formosa dama. Estavam, nesta noite, o amigo do chapéu de palha, um velho cavaleiro de Malta, trôpego, estúpido e surdo, um beneficiado da Sé, ilustre pela sua voz de tiple e as manas hilárias, a mais velha das quais, tendo assistido como aia de uma senhora da casa da mina à tourada de Salvaterra, em que morreu o conde dos Arcos, nunca deixava de narrar os episódios pitorescos daquela tarde. A figura do conde dos Arcos, de cara rapada e uma fita de cetim escarlate no rabicho, o soneto que um magro poeta parasita da casa de Vimioso recitou quando o conde entrou, fazendo ladear o seu cavalo negro, arriado à espanhola, com um chairel, onde as suas armas estavam lavradas em prata,
o tombo que nesse momento um frade de São Francisco deu da trincheira alta e a hilaridade da corte, que até a senhora condessa de Pavolide apertava as mãos nas ilhargas. Depois el-rei o senhor Dom José I, vestido de veludo escarlate, recamado de ouro, todo encostado ao rebordo do seu palanque e fazendo girar entre dois dedos a sua caixa de rapé cravejada, e por trás, imóveis, o físico Lourenço e o frade, seu confessor. Depois, o rico aspecto da praça cheia de gente de salvaterra, maiorais, mendigos dos arredores, frades, lacaios, e o grito que houve quando Dom José I entrou. Vive el-rei, nosso senhor! E o povo ajoelhou, e el-rei tinha-se sentado, comendo doces que um criado trouxe num saco de veludo atrás dele. Depois a morte do conde dos Arcos, os desmaios, e até el-rei todo debruçado, batendo com a mão no parapeito, gritando na confusão, e o capelão da casa dos Arcos que tinha corrido a buscar a extrema unção. Ela, Hilária, ficara estarrecida de pavor. Sentiu os urros dos bois, gritos agudos de mulheres, os ganidos dos flatos, e vira então um velho, todo vestido de veludo preto, com a fina espada na mão, debater-se entre fidalgos e damas que o seguravam e querer atirar-se à praça, bramindo de raiva. É o pai do conde! Ela então desmaiara nos braços de um padre da congregação. Quando veio a si, achou-se junto da praça. A berlinda real está à porta, com os boleeiros emplumados, os machos cheios de guizos e os batedores com pampilhos. El-rei já estava dentro, escondido no fundo, pálido, sorvendo febrilmente rapé, todo encolhido com o confessor e de fronte, com uma das mãos apoiada à alta bengala, forte, espadaúdo, com o aspecto carregado, o Marquês de Pombal, falando devagar e intimamente e gesticulando com a luneta. Mas os batedores picaram, os estalos dos pontilhos retiniram e a berlinda partiu a galope, enquanto o povo gritava «Vive el-rei, nosso senhor!» e o sino da capela do paço tocava afinados. Era uma honra que el-rei concedia à casa dos Arcos. Quando Dona Hilária acabou de contar, suspirando estas desgraças passadas, começou-se a jogar. Era singular que Macário não se lembrava o que tinha jogado nessa noite radiosa. Só se recordava que tinha ficado ao lado da menina Vilaça, que se chamava Luísa, que reparara muito na sua fina pele rosada, tocada de luz, e na meiga e amorosa pequenez da sua mão, com uma unha mais polida que o marfim de Diepa. E lembrava-se também de um acidente excêntrico, que determinara nele, desde esse dia, uma grande hostilidade ao clero da Sé. Macário estava sentado à mesa, e ao pé dele Luísa. Luísa estava toda voltada para ele, com uma das mãos apoiando a sua fina cabeça loura e amorosa e a outra esquecida no regaço. De fronte estava o beneficiado, com o seu barrete preto, os seus óculos na ponta aguda do nariz, o tom azulado da forte barba rapada e as duas grandes orelhas complicadas e cheias de cabelo, separadas do crânio como dois postigos abertos. Ora, como era necessário no fim do jogo pagar uns tentos ao cavaleiro de Malta, que estava ao lado do beneficiado, Macário tirou da algibeira uma peça e quando o cavaleiro, todo curvado e com um olho pisco, fazia a soma dos tentos nas costas de um ás, Macário conversava com Luísa e fazia girar sobre o pano verde a sua peça de ouro, como um bilro ou um peão. Era uma peça nova que luzia, faiscava, rodando, e feria à vista como uma bola de névoa doirada. Luísa sorria vendo-a girar, girar, e parecia a Macário que todo o céu, a pureza, a bondade das flores e a castidade das estrelas estavam naquele claro sorriso distraído, espiritual, arcangélico, com que ela seguia o giro fulgurante da peça de ouro nova. Mas de repente, a peça, correndo até à borda da mesa, caiu para o lado do regaço de Luísa e desapareceu, sem se ouvir no soalho de tábuas o seu ruído metálico. O beneficiado abaixou-se logo cortesmente. Macário afastou a cadeira, olhando para debaixo da mesa. A mãe Vilaça alumiou com um castiçal, e Luísa ergueu-se e sacudiu com pequenina pancada o seu vestido de caça. A peça não apareceu. «É célebre?» disse o amigo de chapéu de palha. «Eu não ouvi tinir no chão.» Nem eu, disseram. O beneficiado, curvado como um F, buscava tenazmente, e Hilária, mais nova, rosnava o responso de Santo António. «Pois a casa não tem buracos», dizia a mãe Vilaça. «Sumiço assim?» resmungava o beneficiado.
No entanto, Macário exalava sem exclamações desinteressadas. Pelo amor de Deus, ora que tem. Amanhã aparecerá. Tenham a bondade. Por quem são? Então, senhora Dona Luísa, pelo amor de Deus, não vale nada. Mas mentalmente estabeleceu que houvera uma subtração e atribuiu-a ao beneficiado. A peça rolara, de certo, até junto dele sem ruído, e ele pusera-lhe em cima o seu vasto sapato eclesiástico e taxado. Depois, no movimento brusco e curto que tivera, empolgara vilmente. E quando saíram, o beneficiado, todo embrulhado no seu vasto capote de camelão, dizia a Macário pela escada: Ora o sumiço da peça, hein? Que brincadeira! Acha, senhor beneficiado? Disse Macário parando, pasmado da impudência. Ora é essa, se acho. Se lhe parece, uma peça de 7.000 réis? Só se o senhor as semeia, safa, eu dava em doido. Macário teve tédio daquela astúcia fria. Não lhe respondeu. O beneficiado é que acrescentou: Amanhã mande lá pela manhã, homem. Que diabo, Deus me perdoe, que diabo, uma peça não se perde assim. Que bolada, hein? E Macário tinha vontade de lhe bater. Foi neste ponto que Macário me disse, com a sua voz singularmente sentida: Enfim, meu amigo, para encurtarmos razões, resolvi-me casar com ela. Mas a peça? Não pensei mais nisso. Pensava eu lá na peça. Resolvi-me casar com ela. Capítulo 2. Macário contou-me o que o determinara mais precisamente àquela resolução profunda e perpétua. Foi um beijo. Mas esse caso, casto e simples, eu calo-o, mesmo porque a única testemunha foi uma imagem em gravura da Virgem, que estava pendurada no seu caixilho de pau preto, na saleta escura que abria para a escada. Um beijo fugitivo, superficial, efêmero. Mas isso bastou ao seu espírito reto e severo para o obrigar a tomá-la como esposa, a dar-lhe uma fé imutável e a posse da sua vida. Tais foram os seus esponsais. Aquela simpática sombra das janelas vizinhas tornara-se para ele um destino, e esta história toma, desde logo, um alto caráter de santidade e de tristeza. Macário falou muito do caráter e da figura do tio Francisco, a sua possante estatura, os seus óculos de ouro, a sua barba grisalha em colar, por baixo do queixo, um tique nervoso que tinha numa asa do nariz, a dureza da sua voz, a sua austera e majestosa tranquilidade, os seus princípios antigos, autoritários e tirânicos e a brevidade telegráfica das suas palavras. Quando Macário lhe disse uma manhã ao almoço, abruptamente, sem transições emolientes: Peço-lhe licença para casar. O tio Francisco, que deitava o açúcar no seu café, ficou calado, remexendo com a colher, devagar, majestoso e terrível, e quando acabou de sorver pelo pires, com grande ruído, tirou do pescoço o guardanapo, dobrou-o, aguçou com a faca o seu palito, meteu-o na boca e saiu. Mas à porta da sala parou, e voltando-se para Macário, que estava de pé, junto da mesa, disse secamente: Não. Perdão, tio Francisco. Não. Mas ouça, tio Francisco. Não. Macário sentiu uma grande cólera. Nesse caso, faço-o sem licença. Despedido da casa. Sairei, não haja dúvida. Hoje. Hoje. E o tio Francisco ia fechar a porta, mas voltando-se: Olá, disse ele a Macário, que estava exasperado, apoplético, raspando nos vidros da janela. Macário voltou-se com uma esperança. Dê-me daí a caixa do rapé, disse o tio Francisco. Tinha-lhe esquecido a caixa, portanto estava perturbado. Tio Francisco, começou Macário. Basta, estamos a 12. Receberá o seu mês por inteiro. Vá. As antigas educações produziam estas situações insensatas. Era brutal e idiota. Macário afirmou-me que era assim. Nessa tarde, Macário achava-se no quarto de uma hospedaria na Praça da Figueira com 6 peças, o seu baú de roupa branca e a sua paixão. No entanto, estava tranquilo. Sentia o seu destino cheio de apuros. Tinha relações e amizades no comércio. Era conhecido vantajosamente. A nitidez do seu trabalho, a sua honra tradicional, o nome da família, o seu tato comercial, o seu belo cursivo inglês, abriam, de par em par, respeitosamente, todas as portas dos escritórios. No outro dia, foi procurar alegremente o negociante faleiro, antiga relação comercial da sua casa. De muito boa vontade, meu amigo, disse-me ele. Quem me dera cá.
Mas se o recebo, fico de mal com o seu tio, meu velho amigo de 20 anos. Ele declarou-me categoricamente: bem vê, força maior. Eu sinto, mas... E a todos a quem Macário se dirigiu, confiado em relações sólidas, receavam ficar de mal com seu tio, velho amigo de 20 anos. E todos sentiam, mas... Macário dirigiu-se então a negociantes novos, estranhos à sua casa e à sua família, e sobretudo aos estrangeiros. Esperava encontrar gente livre da amizade de 20 anos do tio, mas para esses, Macário era desconhecido e desconhecidos por igual a sua dignidade e o seu hábil trabalho. Se tomavam informações, sabiam que ele fora despedido da casa do tio repentinamente, por causa de uma rapariga loura vestida de caça. Esta circunstância tirava as simpatias a Macário. O comércio evita o guarda-livros sentimental. De sorte que Macário começou a sentir-se num momento agudo. Procurando, pedindo, rebuscando, o tempo passava, sorvendo, pinto a pinto, as suas 6 peças. Macário mudou para uma estalagem barata e continuou farejando, mas como fora sempre de temperamento recolhido, não criara amigos, de modo que se encontrava desamparado e solitário e a vida aparecia-lhe como um descampado. As peças findaram. Macário entrou pouco a pouco na tradição antiga da miséria. Ela tem solenidades fatais e estabelecidas. Começou por empenhar, depois vendeu. Relógio, anéis, casaco azul, cadeia, paletó de alamares, tudo foi levando pouco e pouco, embrulhado debaixo do chal, uma velha seca e cheia de asma. No entanto, via Luísa de noite, na saleta escura que dava para o patamar. Uma lamparina ardia em cima da mesa. Era feliz ali naquela penumbra, todo sentado castamente, ao pé de Luísa, a um canto de um velho canapé de palhinha. Não havia de dia, porque trazia já a roupa usada, as botas cambadas, e não queria mostrar à fresca Luísa, toda mimosa, nas suas cambraias asseadas, a sua miséria remendada. Ali, àquela luz ténue e esbatida, ele exalava a sua paixão crescente e escondia o seu fato decadente. Segundo me disse Macário, era muito singular o temperamento de Luísa. Tinha o caráter louro como o cabelo, se é certo que o louro é uma cor fraca e desbotada. Falava pouco, sorria sempre com os seus brancos dentinhos, dizia a tudo, pois sim. Era muito simples, quase indiferente, cheia de transigências. Amava de certo Macário, mas com todo o amor que podia dar a sua natureza débil, aguada, nula. Era como uma estriga de linho, fiava-se como se queria, e às vezes, naqueles encontros noturnos, tinha sono. Um dia, porém, Macário encontrou-a excitada. Estava com pressa, o chalo traçado à toa, olhando sempre para a porta interior. A mamã percebeu, disse ela, e contou-lhe que a mãe desconfiava, ainda rabugenta e áspera, e que de certo farejava aquele plano nupcial, tramado, como uma conjuração. Por que não me vens pedir à mamã? Mas, filha, se eu não posso, não tenho arranjo nenhum. Espera, é mais um mês talvez. Tenho agora aí um negócio em bom caminho. Morríamos de fome. Luísa calou-se, torcendo a ponta do chale, com os olhos baixos. Mas ao menos, disse ela, enquanto eu te não fizer sinal da janela, não subas mais, sim? Macário rompeu a chorar. Os soluços saíam violentos e desesperados. Chut! Dizia-lhe Luísa. Não chores alto. Macário contou uma noite que passou, ao acaso pelas ruas, ruminando febrilmente a sua dor e lutando sob a friagem de janeiro, na sua quinzena curta. Não dormiu e logo pela manhã, ao outro dia, entrou como uma rajada no quarto do tio Francisco e disse-lhe abruptamente, secamente: é tudo o que tenho. E mostrava-lhe 3 pintos. Roupa, estou sem ela. Vendi tudo. Daqui a pouco tenho fome. O tio Francisco, que fazia a barba à janela, com um lenço da Índia amarrado na cabeça, voltou-se e, pondo os óculos, fitou-o. A sua carteira lá está. Fique. E acrescentou com um gesto decisivo: solteiro. Tio Francisco, ouça-me. Solteiro, disse eu. Continuou o tio Francisco, dando o fio à navalha numa tira de sola. Não posso. Então rua. Macário saiu, estonteado. Chegou a casa, deitou-se, chorou e adormeceu. Quando saiu à noitinha, não tinha resolução nem ideia. Estava como uma esponja saturada. Deixava-se ir. De repente, uma voz disse de dentro de uma loja: Psst, olá! Era o amigo do chapéu de palha. Abriu grandes braços pasmados.
Que diacho? Desde manhã que te procuro. E contou-lhe que tinha chegado da província, tinha sabido a sua crise e trazia-lhe um desenlace. Queres? Tudo. Uma casa comercial queria um homem hábil, resoluto e duro para ir numa comissão difícil e de grande ganho a Cabo Verde. Pronto, disse Macário. Pronto, amanhã. E foi logo escrever a Luísa, pedindo-lhe uma despedida, um último encontro, aquele em que os braços desolados e veementes tanto custam a desenlaçar-se. Foi. Encontrou-a toda embrulhada no seu chale, tiritando de frio. Macário chorou. Ela, com a sua passiva e loura doçura, disse-lhe: fazes bem, talvez ganhes. E ao outro dia, Macário partiu. Conheceu as viagens trabalhosas nos mares inimigos, o enjoo monótono num beliche abafado, os duros sóis das colónias, a brutalidade tirânica dos fazendeiros ricos, o peso dos fardos humilhantes, as dilacerações da ausência, as viagens ao interior das terras negras e a melancolia das caravanas que costeiam por violentas noites, durante dias e dias, os rios tranquilos, de onde se exala a morte. Voltou. E logo nessa tarde viu a ela, Luísa, clara, fresca, repousada, serena, encostada ao peitoril da janela, com a sua ventarola chinesa. E ao outro dia, sofregamente, foi pedi-la à mãe. Macário tinha feito um ganho saliente, e a mãe Vilaça abriu-lhe uns grandes braços amigos, cheia de exclamações. O casamento decidiu-se para daí a um ano. Porquê? Disse eu a Macário. E ele explicou-me que os lucros de Cabo Verde não podiam constituir um capital definitivo, eram apenas um capital de habilitação. Trazia de Cabo Verde elementos de poderosos negócios, trabalharia durante um ano, heroicamente, e ao fim poderia, sossegadamente, criar uma família. E trabalhou, pôs naquele trabalho a força criadora da sua paixão, erguia-se de madrugada, comia à pressa, mal falava, à tardinha ia visitar Luísa, depois voltava, sofregamente para a fadiga, como um avaro para o seu cofre. Estava grosso, forte, duro, fero. Servia-se com o mesmo ímpeto das ideias e dos músculos. Vivia numa tempestade de cifras. Às vezes Luísa, de passagem, entrava no seu armazém. Aquele pousar de ave fugitiva dava-lhe alegria, fé, reconforto para todo um mês cheiamente trabalhado. Por esse tempo, o amigo do chapéu de palha veio pedir a Macário que fosse seu fiador por uma grande quantia que ele pedira para estabelecer uma loja de ferragens em grande. Macário, que estava no vigor do seu crédito, cedeu com alegria. O amigo do chapéu de palha é que lhe dera o negócio providencial de Cabo Verde. Faltavam então 2 meses para o casamento. Macário já sentia, por vezes, subirem-lhe ao rosto as febris vermelhidões da esperança. Já começara a tratar dos banhos. Mas um dia, o amigo do chapéu de palha desapareceu com a mulher de um alferes. O seu estabelecimento estava em começo. Era uma confusa aventura. Não se pôde nunca precisar nitidamente aquele imbróglio doloroso. O que era positivo é que Macário era fiador. Macário devia reembolsar. Quando o soube, empalideceu e disse simplesmente: liquido e pago. E quando liquidou, ficou outra vez pobre. Mas nesse mesmo dia, como o desastre tivera uma grande publicidade e a sua honra estava santificada na opinião, a Casa Pérez e Companhia, que o mandara a Cabo Verde, veio propor-lhe uma outra viagem e outros ganhos. Voltar a Cabo Verde outra vez. Faz outra vez fortuna, homem. O senhor é o diabo, disse o senhor Eleutério Pérez. Quando se viu assim, só e pobre, Macário desatou a chorar. Tudo estava perdido, findo, extinto. Era necessário recomeçar pacientemente a vida, voltar às longas misérias de Cabo Verde, tornar a tremer os passados desesperos, suar os antigos suores. E Luísa? Macário escreveu-lhe. Depois rasgou a carta. Foi à casa dela. As janelas tinham luz. Subiu até ao primeiro andar, mas aí tomou uma mágoa, uma covardia de revelar o desastre, o pavor trêmulo de uma separação, o terror de ela se recusar, negar-se, hesitar. E quereria ela esperar mais? Não se atreveu a falar, a explicar, pedir. Desceu, pé ante pé. Era noite. Andou ao acaso pelas ruas. Havia um sereno e silencioso luar.
Ia sem saber. De repente ouviu, de uma janela alumiada, uma rabeca que tocava à chácara mourisca. Lembrou-se do tempo em que conhecera Luísa, do sol claro que havia então e do vestido dela, de caça com pintas azuis. Estava na rua onde eram os armazéns do tio. Foi caminhando. Pôs-se a olhar para a sua antiga casa. A janela do escritório estava fechada. Quantas vezes dali vira Luísa e o brando movimento do seu leque chinês. Mas uma janela, no segundo andar, tinha luz. Era o quarto do tio. Macário foi observar mais de longe. Uma figura estava encostada, por dentro, à vidraça. Era o tio Francisco. Veio-lhe uma saudade de todo o seu passado simples, retirado, plácido. Lembrava-lhe o seu quarto e a velha carteira com fecho de prata e a miniatura de sua mãe, que estava por cima da barra do leito. A sala de jantar e o seu velho aparador de pau preto e a grande caneca de água, cuja asa era uma serpente irritada. Decidiu-se e, impelido por um instinto, bateu à porta. Bateu outra vez. Sentiu abrir a vidraça e a voz do tio perguntar: "Quem é?" "Sou eu, tio Francisco. Sou eu. Venho dizer-lhe adeus." A vidraça fechou-se e daí a pouco a porta abriu-se com um grande ruído de ferrolhos. O tio Francisco tinha um candeeiro de azeite na mão. Macário achou-o magro, mais velho. Beijou-lhe a mão. "Suba", disse o tio. Macário ia calado, cozido com um corrimão. Quando chegou ao quarto, o tio Francisco pousou o candeeiro sobre uma larga mesa de pau santo e, de pé, com as mãos nos bolsos, esperou. Macário estava calado, aneteando a barba. "Que quer?" gritou-lhe o tio. "Vim a dizer-lhe adeus. Volto para Cabo Verde." "Boa viagem." E o tio Francisco, voltando-lhe as costas, foi rufar na vidraça. Macário ficou imóvel, deu 2 passos no quarto, todo revoltado, e ia sair. "Onde vai, seu estúpido?" gritou-lhe o tio. "Vou-me. Sente-se ali." E o tio Francisco falava com grandes passadas pelo quarto. "O seu amigo é um canalha. Loja de ferragens, não está má. O senhor é um homem de bem. Estúpido, mas homem de bem. Sente-se ali, sente-se. O seu amigo é um canalha. O senhor é um homem de bem. Foi a Cabo Verde, bem sei. Pagou tudo, está claro, também sei. Amanhã faz o favor de ir para a sua carteira, lá para baixo. Mandei pôr palhinha nova na cadeira. Faz favor de pôr na fatura Macário e sobrinho. E case. Case e que lhe preste. Levante dinheiro. O senhor precisa de roupa branca e de mobília. Levante dinheiro e meta na minha conta. A sua cama lá está feita." Macário, estonteado, radioso com as lágrimas nos olhos, queria abraçá-lo. Bem, adeus." Macário ia sair. "Oh, burro, pois quer-se ir desta sua casa?" E indo a um pequeno armário, trouxe geleia, um covilhete de doce, uma garrafa antiga do Porto e biscoitos. "Coma." E sentando-se ao pé dele, e tornando a chamar-lhe estúpido, tinha uma lágrima a correr-lhe pelo engelhado da pele. De sorte que o casamento foi decidido para dali a um mês, e Luísa começou a tratar do seu enxoval. Macário estava então na plenitude do amor e da alegria. Via o fim da sua vida preenchido, completo, radioso. Estava quase sempre em casa da noiva, e um dia andando a acompanhá-la em compras pelas lojas. Ele mesmo lhe quisera fazer um pequeno presente nesse dia. A mãe tinha ficado numa modista, num primeiro andar da Rua do Ouro, e eles tinham descido, alegremente, rindo a um ourives que havia embaixo, no mesmo prédio, na loja. O dia estava de inverno, claro, fino, frio, com um grande céu azul ferrete, profundo, luminoso, consolador. "Que bonito dia", disse Macário, e com a noiva pelo braço, caminhou um pouco ao comprido do passeio. "Está", disse ela, "mas podem reparar, nós sós..." "Deixa, está tão bom." Não." E Luísa arrastou-o brandamente para a loja do ourives. Estava apenas um caixeiro, trigueiro, de cabelo hirsuto. Macário disse-lhe: "Queria ver anéis." "Com pedras", disse Luísa. "E o mais bonito?" "Sim, com pedras", disse Macário. "Ametista, granada, enfim, o melhor." E, no entanto, Luísa ia examinando as montras forradas de veludo azul, onde reluziam as grossas pulseiras cravejadas, os grilhões, os colares de camafeus, os anéis, as finas alianças frágeis como o amor e toda a cintilação da pesada ourivesaria. "Vê, Luísa", disse Macário.
O caixeiro tinha estendido, na outra extremidade do balcão, em cima do vidro da montra, um reluzente espalhado de anéis de ouro, de pedras, lavrados, esmaltados, e Luísa, tomando-os e deixando-os com as pontas dos dedos, ia-os escorrendo e dizendo: É feio, é pesado, é largo. Vê este, disse-lhe Macário. Era um anel de pequenas pérolas. É bonito, respondeu ela. É lindo. Deixa ver se serve, tornou Macário. E tomando-lhe a mão, meteu-lhe o anel devagarinho, docemente no dedo, e ela ria com os seus brancos dentinhos finos, todos esmaltados. É muito largo, disse Macário. Que pena. Aperta-se, querendo. Deixa a medida. Tenho pronto amanhã. Boa ideia, disse Macário. Sim, senhor, porque é muito bonito, não é verdade? As pérolas muito iguais, muito claras, muito bonito. E estes brincos? Acrescentou ainda ao fim do balcão a outra montra. Estes brincos com uma concha. 10 moedas, disse o caixeiro. E, no entanto, Luísa continuava examinando os anéis, experimentando-os em todos os dedos, revolvendo aquela delicada montra, cintilante e preciosa. Mas, de repente, o caixeiro fez-se muito pálido e afirmou-se em Luísa, passeando vagarosamente a mão pela cara. Bem, disse Macário aproximando-se, então amanhã temos o anel pronto. A que horas? O caixeiro não respondeu e começou a olhar fixamente para Macário. A que horas? Ao meio-dia. Bem, adeus, disse Macário. E iam sair. Luísa trazia um vestido de lã azul, que arrastava um pouco, dando uma ondulação melodiosa ao seu passo, e as suas mãos pequeninas estavam escondidas num regalo branco. Perdão, disse de repente o caixeiro. Macário voltou-se. O senhor não pagou. Macário olhou para ele gravemente. Está claro que não. Amanhã venho buscar o anel. Pago amanhã. Perdão, insistiu o caixeiro. Mas o outro... Qual outro? Disse Macário com uma voz surpreendida, adiantando-se para o balcão. Essa senhora sabe, afirmou o caixeiro. Essa senhora sabe. Macário tirou a carteira lentamente. Perdão, se há uma conta antiga... O caixeiro abriu o balcão e, com um aspecto resoluto... Nada, meu caro senhor, é de agora. É um anel com 2 brilhantes que aquela senhora leva. Eu? Disse Luísa com a voz baixa, toda escarlate. Que é? Que está a dizer? E Macário, pálido, com os dentes cerrados, contraído, fitava o caixeiro colericamente. O caixeiro disse então: Essa senhora tirou dali um anel. Macário ficou imóvel, encarando-o. Um anel com 2 brilhantes. Vi perfeitamente. O caixeiro estava tão excitado que a sua voz gaguejava. Prendia-se espessamente. Essa senhora, não sei quem é. E tirou dali. Macário, maquinalmente, agarrou-lhe no braço e, voltando-se para Luísa, com a palavra abafada, gotas de suor na testa, lívido. Luísa, diz... Mas a voz cortou-se-lhe. Eu... disse ela, mas estava trêmula, assombrada, enfiada, decomposta. E deixou cair o regalo no chão. Macário veio para ela, agarrou-lhe no pulso, fitando-a, e o seu aspecto era tão resoluto e tão imperioso que ela meteu a mão no bolso, bruscamente, apavorada, e, mostrando o anel, Não me faça mal, disse, encolhendo-se toda. Macário ficou com os braços caídos, o ar abstrato, os beiços brancos, mas de repente, dando um puxão ao casaco, recuperando-se, disse ao caixeiro: Tem razão. Era distração, está claro. Esta senhora tinha-se esquecido. É o anel. Sim, sim, senhor, evidentemente. Tenha bondade. Toma, filha, toma. Deixa estar. Este senhor embrulha-o. Quanto custa? Abriu a carteira e pagou. Depois apanhou o regalo. Sacudiu-o brandamente, limpou os beiços com um lenço, deu o braço a Luísa e, dizendo ao caixeiro: Desculpe, desculpe, levou-a, inerte, passiva e aterrada. Deram alguns passos na rua que um largo sol aclarava o gênio feliz. As seges passavam, rolando ao estalido do chicote. Figuras risonhas passavam, conversando. Os pregões subiam em gritos alegres. Um cavaleiro de calção de anta fazia ladear o seu cavalo, enfeitado de rosetas. E a rua estava cheia, ruidosa, viva, feliz e coberta de sol. Macário ia maquinalmente, como no fundo de um sonho.
Parou a uma esquina. Tinha o braço de Luísa passado no seu e via-lhe a mão pendente, a sua linda mão de cera, com as veias docemente azuladas, os dedos finos e amorosos. Era a mão direita e aquela mão era a da sua noiva. E instintivamente leu o cartaz que anunciava para esta noite Palafoz, em Saragossa. De repente, soltando o braço de Luísa, disse-lhe baixo: Vai-te. Ouve, disse ela, com a cabeça toda inclinada. Vai-te. E com a voz abafada e terrível: Vai-te, olha que chamo, mando-te para o aljube, vai-te. Mas ouve, Jesus, disse ela. Vai-te. E fez um gesto com um punho cerrado. Pelo amor de Deus, não me batas aqui, disse ela sufocada. Vai-te, podem reparar, não chores. Olha que vem, vai-te. E chegando-se para ela, disse baixo: És uma ladra. E voltando-lhe as costas, afastou-se, devagar, riscando o chão com a bengala. À distância voltou-se. Ainda viu, através dos vultos, o seu vestido azul. Como partiu nessa tarde para a província, não soube mais daquela rapariga loura.